Olá, hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020 e eu venho dizer a você que às vezes eu até erro aqui na data, mas nunca eu me senti tão errado na data quando eu vi essa notícia, porque aí eu achei que eu estava no século XIX. Eu não vou falar que eu estava na Idade Média, porque a Isabel vai ficar brava comigo, porque a Isabel é fã da Idade Média. Então que eu estava no século XIX. Em 1895, digamos assim. Porque ouvi a frase de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente da República: ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Essa frase ela reúne ao mesmo tempo uma falsa pretensão a pregar a liberdade individual, falsa pretensão a pregar a liberdade individual, ou seja, a liberdade de não tomar vacina e assim facilitar a disseminação de uma pandemia terrível e matar muita gente. Em nome dessa liberdade, como se fosse, por exemplo, se mudasse um mandamento de não matarás para matarás. Porque você pode ter a liberdade individual de não tomar vacina, pode ter a liberdade individual de matar, não é? Bom, agora, depois eu fico sabendo que a Secretaria de Comunicação do senhor Fábio Weingarten, subordinada ao senhor Fábio Faria, genro do senhor Silvio Santos, distribuiu uma mensagem dizendo o seguinte: o governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos, estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina, recursos para estados e municípios, saúde, economia, tudo encaixado. Será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. Aí vem tudo em caixa alta agora, tudo em letras capitais. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. O governo do Brasil preza pela liberdade dos brasileiros. Essa é a maior farsa. Isso aqui não é um estelionato eleitoral, isso aqui não é uma mentira, isso aqui é um crime grave. É incentivar, estimular, promover o crime, que é o crime de não tomar vacina. Sabe por que eu digo que é crime? Pelo seguinte, porque foi assinada uma lei pelo presidente Jair Bolsonaro que diz: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, como, por exemplo, a Covid-19, como, por exemplo, a influenza, como, por exemplo, a tuberculose, o sarampo. Segundo o artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa rende pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Por que é que o Bolsonaro está isento de cumprir essa lei? Existe algum dispositivo constitucional que impeça o Bolsonaro de cumprir essa lei ou que permita que ele não cumpra essa lei? Não. O artigo 196 da Constituição diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 197 vem a seguir dizendo: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica do direito privado. Eu me senti transportado, digamos, ao começo do século XX, a 1904, quando um presidente da República mais ajuizado e bem comportado, Rodrigues Alves, prestigiou seu cientista Oswaldo Cruz numa chamada revolta da vacina. E o povo se levantou contra a vacina porque dizia que criança que tomasse vacina, uma pessoa tomasse vacina, a criança seria gerada com cara de bezerro. Esse tipo de coisa é o que está acontecendo agora. Existe um tal QAnon, que é um site que faz uma pregação de uma fake news de que essas vacinas transportam vírus poderosíssimos que influirão daqui a anos e anos, décadas, decênios, para que as pessoas nasçam com câncer e com outras doenças graves. Esse vídeo, por exemplo, atacou o jornal Estado de São Paulo, dizendo que uma foto que o jornal publicou de praias era uma foto antiga de um verão sem pandemia. E, na verdade, o jornal provou
que estava certo, que a foto era certa, que não era fake news era deles. Por causa disso, o Facebook removeu da rede social alguns dos principais grupos e páginas que promoviam o movimento conspiratório QAnon no Brasil. As suspensões ocorreram depois que o Estadão revelou a adesão à versão tupiniquim da teoria de conspiração criada pela extrema-direita americana entre usuários brasileiros com campanhas de desinformação contra adversários do presidente Jair Bolsonaro e contra medidas sanitárias de combate à pandemia. Ao todo, a reportagem constatou, do Jornal Estado de São Paulo, que saíram do ar grupos e páginas que promoviam a conspiração e tinham juntos 572 mil membros ou seguidores. Somente o maior grupo de adeptos do QAnon reunia mais de 22 mil membros. E vocês me perdoem se eu não sei pronunciar o nome do grupo, porque realmente para mim é uma grande novidade. Eu não acompanho essas coisas. Eu não acompanho fake news. Eu sei me preservar das fake news, só leio no Twitter e nas redes sociais aquilo que eu sei que tem garantia, que a informação é garantida. Eu conversei agora há pouco por telefone com o ginecologista e obstetra César Eduardo Fernandes, que acaba de ser eleito presidente da Associação Médica Brasileira, derrotando de forma cachapante, graças a Deus Nosso Senhor, a chapa bolsonarista que pretendia ficar e pretendia continuar sendo cúmplice dessas maluquices. Na Associação Médica Brasileira, o Conselho Regional de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, todos estão inertes diante desse tipo de coisa. Nós estamos diante de um fato surrealista, de uma volta no tempo. Seria o caso, não seria o caso de fazer um impeachment ou de prender, seria um caso de tirar o chefe desse movimento todo, que é o Jair Bolsonaro, de onde ele está, numa camisa de força e mandar direto para um hospício. É o fim da picada isso aí. A tentativa, descumprindo a lei, de satanizar a vacina que evita doenças, a vacina que ainda não foi testada, aliás, está sendo testada, está tendo grande resultado, mas ainda não está sendo tomada em massa. É uma coisa, usando o meio de comunicação, pagos com dinheiro público nessas notas, para esse tipo de mentira perigosa, assassina. Quando é que vai aparecer um homem nesse país para fazer isso? Bom, o jornal O Globo publicou a notícia de que o cabeleireiro Márcio Gerbatim, que é investigado como funcionário fantasma do vereador Carlos Bolsonaro no Rio, sacou mensalmente todo o salário que recebeu no gabinete do filho do presidente. Ou seja, os Bolsonaro têm toda a razão de tentarem, de qualquer maneira, assumir o controle sobre o Ministério Público do Rio. Isso não é impossível, a Constituição do Estado do Rio proíbe, mas eles podem usar a influência que têm no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Rio, que acaba de cancelar uma condenação do Lula. Meninos, num episódio grotesco com o sobrinho dele, o Jaceguai, os dois, as condenações dos dois foram canceladas. A descoberta foi feita pelo Ministério Público do Rio no inquérito sobre a rachadinha de outro filho do presidente, Flávio. O Ministério Público do Rio também abriu um inquérito para investigar o caso Guardiões do Crivella e pediu esclarecimentos ao prefeito do Rio em relação ao caso revelado pelo RJ2, o Jornal da Globo, na última segunda-feira, 31. Esse caso é absolutamente incrível. Os guardiões do Crivella são funcionários públicos, ou melhor, contratados, né, contratos especiais, de salários que vão de 2 mil até 18 mil reais por mês, para ficarem nas portas dos hospitais, agredindo moralmente e oralmente, né, com M ou sem M, né, as pessoas que têm reclamações a fazer sobre o óbvio desastre, caos, que é o sistema de saúde municipal do Rio de Janeiro. Então aparecem esses cidadãos pagos pelo contribuinte para agredirem os contribuintes. E o Marcelo Crivella teve a cara de pau de dar uma explicação de que aqueles funcionários estavam lá para dar instruções, esclarecimentos à população que procurava os hospitais municipais.
Quer dizer, primeiro, uma agressão ao cidadão e uma tentativa de obstruir o livre trabalho da imprensa, por parte de um pastor, o pastor cristão, que prega o amor, né? Pois bem, esse cidadão está agora, felizmente, o Ministério Público do Rio está funcionando para investigar isso. Esse tipo de coisa também pode até, se o Ministério Público do Rio sofrer uma intervenção de cima bolsonarista, nós vamos ter um perdão para o senhor Crivella também. E o senhor Crivella merece sofrer um impeachment na mesma velocidade que o senhor Wilson Witzel, governador do estado do Rio. Um impeachment já, porque esse tipo de crime é crime de responsabilidade, é uma violência contra a liberdade cidadã e é uma agressão ao homem comum que vai a um hospital público procurar tratamento para uma doença, encontra um serviço público da pior qualidade. O Rio de Janeiro só tem uma qualidade de competência no serviço público, que é roubar, né? Como está comprovado já na sexta administração seguida, e aparece aí o Deus ex machina do teatro grego para salvar a cara do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, e agora, quem sabe, até do Marcelo Crivella. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui eu sei que na pandemia não dá para beijar, não dá para abraçar, então uma cotovelada aqui na minha querida amiga Nelly da Pion. Eu conheço Nelly da Pion, está aqui o livro dela, a obra-prima dela, A República dos Sonhos, que não é essa nossa, né? Desde a minha adolescência, em Campina Grande. Eu tinha 16 anos quando eu travei contato com ela, é minha amiga até hoje, sempre me tratou do mesmo jeito. Um dia desse, o meu amigo Dolino, Geraldo, artista plástico, que fez inclusive um quadro com o nome de Solos do Silêncio, em homenagem ao meu livro, a minha antologia de poesias próprias, né? Em que ela faz um apelo a Paulo Guedes para que ele não tribute livros. Eu quero dizer que o apelo da Nelly da Pion devia ser distribuída pelos canais de televisão do Brasil inteiro, pelas escolas do Brasil inteiro e, sobretudo, chegassem ao Paulo Guedes, que dificilmente terá lido algum livro na vida que não fosse livro de teoria econômica, né? Porque a tentativa de taxar o livro é uma coisa que não chega a se comparar com o problema da vacina, mas que é também uma tragédia, uma loucura, uma coisa para o século, não é, isso aí para o século XV, antes do Gutenberg. É um absurdo isso. E eu quero aqui juntar ao protesto da Nelly, do meu protesto, como escritor, como poeta, como intelectual, mas, sobretudo, como cidadão brasileiro. Responsável, tenho 52 anos nos meios de comunicação e fico aqui de olho no Paulo Guedes. Ele quer criar um programa social financiando com a extinção das deduções do imposto de renda. A classe média brasileira não tem acesso a um serviço público decente e paga e a educação decente pública e paga e deduz do imposto de renda. Ele quer proibir. Agora, o pior do que tudo é querer financiar o analfabetismo, tornando um livro que já é um produto difícil, de difícil acesso, inacessível, porque tira a isenção fiscal que o livro, que a edição merece. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.